Olá, queridos amigos e amigas, começando agora mais um Lado a Lado e hoje contando com a presença do meu querido amigo, ator e diretor de teatro, Péricles Raggio. O Péricles já esteve aqui no Lado a Lado há algum tempo e hoje retorna trazendo as novidades sobre a sua companhia Teatro por um Triz, que completou 25 anos em atividade. Bem-vindo, Péricles! Muito obrigado, muito feliz de estar aqui com você, Mirna, com os espectadores. Eu que estou feliz de receber você de novo aqui. Quanto tempo! 7 anos já que 7 você esteve anos. aqui, logo no comecinho do programa. Meu Deus, que loucura! Então, Péricles, companhia Teatro por um Triz, 25 anos. 25 anos. Eu estava pensando, é uma vida, né? É uma vida. A vida. Começou em 96 e desde então eu e a Márcia, né, eu e Márcia Nunes, que é minha amiga, atriz, que fundamos o grupo e desde então a gente vem mantendo espetáculos, né, que a gente monta regularmente, contações de história, intervenções. É uma coisa assim que eu fico feliz porque a gente tem um repertório, sabe? Tem espetáculos nossos que têm 25 anos e que a gente faz, né? Então é muito gostoso isso, né? Quer dizer, os trabalhos não se perdem, né? A gente continua juntos e fazendo esses espetáculos. E o mais legal é que criança sempre vai nascendo em novas gerações e então sabe, é um público que se renova também, né? E com isso a gente também se renova, porque criança é uma delícia. Eu acho que apresentar para criança, porque o Teatro por um Triz, nós fazemos espetáculos infantis, utilizando o teatro de animação, né? Que é uma maneira mais completa de falar teatro de bonecos. Então, assim, é uma paixão, é uma coisa assim que quando você apresenta e tem lá as crianças, as reações, né, os olhinhos brilhando, então tudo isso te motiva, né? É muito. Então, esses 25 anos, assim, eu tive a alegria de, quando saí daqui de Salto, né, e me formei em ator e fui para São Paulo porque eu tive que ir, porque meu grupo estava indo, enfim, era onde as coisas aconteciam. E eu tive a alegria eu pensei, eu quero ir para São Paulo para fazer apresentações. E com o Teatro por um Triz eu tive essa oportunidade, a gente apresentou muito, né? E com isso, graças a Deus, eu consegui me manter até hoje com o teatro. Então, o Teatro por um Triz é, assim, fundamental, uma pedra fundamental na minha vida. Na sua carreira. Na minha carreira, com certeza. E Péricles, os 25 anos completou o ano passado, né? O ano passado. Plena pandemia. A pandemia atrapalhou as comemorações, né? Total, né? Quando nós fizemos 20 anos, né, em 2016, a gente conseguiu fazer uma comemoração muito legal, porque o grupo surgiu no Sesc Ipiranga, dentro de um festival internacional de teatro de animação. E nós chegamos para o pessoal do Sesc, da programação, e falamos, olha, nascemos aqui e nós estamos com um repertório, temos 20 anos, temos vários espetáculos. E eles aceitaram essa ideia. Então nós ficamos um mês e pouco, fazendo as nossas apresentações lá, né, comemorando e tal. Aí, o ano passado, em plena pandemia, não tinha como comemorar. A gente não tinha Frustrante, como. né? Foi demais, assim, porque fizemos 25 anos, né, cada um na sua casa, a gente fez lá uma reunião, oi gente, que legal, tal, mas infelizmente, assim, a questão do público, de você estar apresentando, não deu. Então, a gente, na verdade, está querendo, assim, apagar esses 2 anos. Acho que todo mundo está querendo apagar esses 2 anos, viu? E falar assim, bom, gente, vamos comemorar, assim, os 25 anos, talvez, daqui, quando estiver tudo bem e a gente conseguir se reencontrar, que as coisas estão melhorando aos poucos, né? A gente está com grandes esperanças aí de que as coisas voltem, né? E tá voltando devagarzinho, sim, tá voltando e tal. Então, quem sabe a gente consiga fazer essa comemoração, né? Ainda, né? Ainda. Ou deixa para os 30, né? Nossa, daqui a pouco. O tempo passa muito rápido. Passa. Péricles, a última vez que você esteve aqui, em 2015,
você comentou que vocês do Teatro Por um Triz estavam pensando e planejando um espetáculo só com sapatos. E na época eu fiquei imaginando, né, o que seria essa peça só com sapatos. Eu queria que você falasse sobre o mistério do sapato desaparecido, que foi o maior sucesso. Olha, foi mesmo. Foi um espetáculo que a Márcia teve essa ideia, né, de trabalhar com sapatos. Eu e ela nos sentamos, começamos a pensar o que seria isso, e a gente começou a pensar quais são os sapatos mais famosos da literatura infantil. O sapato da Cinderela, os sapatos vermelhos do Hans Christian Andersen, a bota de 7 léguas. Aí a gente começou a pensar assim em um enredo policial. Sim. Então a gente começou a pensar assim, poxa, e se o sapato da Cinderela fosse para uma sapataria e os sapatos tomassem vida, né? E tem 2 sapateiros que são muito animados, e meio gordo e magro, uma coisa meio engraçada. E de repente essas ideias foram surgindo, nós escrevemos. Aí tem uma questão que é fundamental, né, que é essa pesquisa da linguagem que a gente vai trabalhar na peça. Então a gente fez antes muitos ensaios que a gente pegava os sapatos, porque os sapatos é uma coisa muito interessante. Era engraçado, eu e a Márcia, a gente ia para as lojas de sapato e ficava, eu quero ver essa, qual é o número? Qualquer número. Porque na verdade a gente ficava olhando o sapato e falava, gente, esse sapato... Pensando num personagem. Um personagem, porque você olha o sapato, ele tem umas características, ele tem personalidade, sabe? Você vê a diferença de um tênis, de um crocs, de um sapato mais fino, ou até aqueles que têm fivelas mais chiques, enfim, a gente falou, gente, as botas, né? E a gente ficava viajando, assim. E... Os vendedores das lojas ficavam em cima, hein? Não, eles não acreditavam. A gente falava, olha, na verdade, a gente está montando uma peça, a gente quer modelos diferentes, né, tal. E, bom, minha mãe me ajudou muito, porque ela adora sapatos. Minha mãe é Edith Raj, adora sapatos. Edith. E ela me forneceu muitos sapatos. E aí, a gente começou, então, a ensaiar com esses sapatos. Como um sapato chora, como ele fica nervoso. Então, a gente manipulando, e de repente a gente falou, dá pé. É possível, dá pé. E então, a gente criou então esse enredo, em que o sapato da Cinderela vai para uma sapataria, onde a madrasta quer que seja largado para caber nas filhas, uma das filhas. E o que acontece é que lá surge um detetive, um sapato detetive. Um sapato detetive? Um sapato detetive, a lá Sherlock Holmes. E ele acaba... porque ele está procurando também o sapato da Cinderela que sumiu, né? E lá acontecem vários... Ele desvenda o mistério. Ele quase desvenda, porque ele também acaba se atrapalhando e no fim... É uma coisa até que a gente pega do Conto de Fadas, né? Porque o Conto de Fadas, ele tem assim, o personagem que ele é o menos favorecido, aquele que é mais desprezado, né? Que você fala, isso daí não vai dar nada, e de repente é ele que vai dar a volta e resolver a questão. Então a gente pega um pouco essa temática, né, do Conto de Fadas, e a gente mostra que nem sempre aquele que se mostra como eu vou resolver é o que resolve. É uma brincadeira bem gostosa. Vamos ver um pedacinho do mistério do sapato desaparecido? Vai lá. Preciso que este sapato seja alargado. Oh, pode deixar, vou colocar no alargado. Um pé? Estou resolvendo o mistério do sapato desaparecido! Sua
espetáculo O Mistério do Sapato Desaparecido, ele foi muito bem cotado pela crítica, ficou em segundo lugar, né? Num crítico que é o Dibe Carneiro, é isso? Exatamente, o Dibe Carneiro Neto, e teve uma tabela lá que os críticos escolheram os melhores espetáculos do ano, e ele colocou O Mistério do Sapato Desaparecido como o segundo melhor do ano para ele, né? E também fez uma crítica super elogiosa, a gente ficou super feliz, né? Porque a direção é minha e da Márcia, e tem a Andresa Domingues e o Wagner Dutra, que atuam junto com a gente. Então foi um espetáculo assim, que fizemos temporadas em São Paulo, depois ganhamos um PROAC que possibilitou viajar para o interior, e eu vim para Salto, né? Acho que faz 4 ou 3 anos eu consegui apresentar aqui em Salto o Mistério, então para mim foi uma alegria em dobro daí, né? Então foi um espetáculo que deu muito certo e deslanchou assim bem, foi bem legal. E o Teatro por um Triz também já levou vocês para um festival na Espanha, né? Sim, nossa. Conta aí essa experiência. Não, foi quase, sei lá, pelo menos uns 8 meses de preparo, né? Pra gente ir, porque nós tínhamos um amigo, porque infelizmente ele faleceu, que é o Hector Lopes Girondo, e ele que nos apresentou para esses festivais na Espanha. Com o Pinóquio e com um outro espetáculo, que é o Águas de Lavar. E aí, quando os festivais nos aceitaram, foram 10 apresentações em, acho que eram 5 cidades diferentes. E assim, ensaiamos em espanhol, né? Tivemos várias pessoas que nos ajudaram, amigos, tal, para a gente, a questão da pronúncia e tudo. E também tivemos uma crítica de um crítico do festival super legal, né? Falando até dessa questão do colorido, da musicalidade que a gente tinha dado pro espanhol. Mas foi uma aventura, porque assim, nós apresentamos para as crianças, para famílias, sabe? E a gente viajava muito, eram cidades distantes, sabe? E foi uma para conhecer aventura. bastante também da Espanha, né? Não, foi uma delícia. Mas, em 2019, vocês foram para a França também. França. Como é que foi na França? Então, a França foi outra aventura, porque, na verdade, lá em Charleville é uma cidade que tem um festival, agora é bianual, né? É um festival antigo. Nós fomos na 20ª edição, se eu não me engano. Então, imagina, já 40 anos que existia já esse festival. E é tipo uma meca dos bonequeiros, sabe? Você que faz, trabalha com teatro de animação, um dia você tem que ir lá para essa cidade para você conhecer. E para você ver os espetáculos, porque vai espetáculo do mundo todo. E aí a gente, poxa, vamos para lá? Mas o que a gente pode levar? Bom, a gente tem um trabalho que se chama Chuva de Histórias, que são fábulas do La Fontaine, que eram francês. Poxa, né? Aí vamos ensaiar em francês. Aí o marido da Andresa, que é o Jean Charles, é francês, fez lá a tradução, fizemos aula de francês e fomos para lá, assim, com a cara e a coragem. Porque o que acontece é que toda a cidade fica tomada. As praças, as escolas, os lugares, assim, os teatros, assim, é uma loucura. E aí Deve ser muito lindo isso. É uma delícia. Então a gente falou, a gente vai apresentar na rua, né? E fizemos as apresentações. Foi uma delícia, assim. Foi, assim, não só pelo ambiente, né? Mas, assim, ver espetáculos muito, sabe? Um espetáculo, se eu não me engano, era iraniano, fazendo um Shakespeare, sabe? Você começa a ver como que as diferentes culturas, né? Traz novas ideias e inspira, né, a novos trabalhos também, né, Nossa, Péricles? total. Teve um espetáculo que era só com papel, mas era tão simples. Ó, assim, eu fico arrepiado, sem brincadeira, porque era assim, era um senhor já até, e ele fazia um espaço assim, bem parecendo uma televisão,
E ele cortava os papéis e ia fazendo pequenas cenas. Mas era tão lindo, tão poético, que eu falava... assim, foi muito engraçado, porque ele não via o público. Quando ele saiu e viu, tinha uma multidão na praça, sabe? Ele ficou até meio assim, nossa! E eu fui falar com ele depois, eu achei maravilhoso, né? Então, foram 2 experiências de apresentar trabalhos, né, que eu adoro viajar. Mas quando você vai para apresentar o seu trabalho, tem um outro sabor. Pegada, né? Inclusive, em Paris, tem um espaço que se chama Saci, que é de uma brasileira. E nós fizemos contato com ela. As crianças franco-brasileiras, ela junta, né, nesse espaço para fazer carnaval, forró, coisas brasileiras. Sim. E a gente falou, a gente vai estar aí, não quer? A gente pode fazer uma apresentação. E nós fomos também, né, nesse espaço, fizemos uma apresentação em Paris. Aí. Teatro por um Triz internacional. Internacional, nossa, foi uma alegria. Ô Péricles, eu queria mostrar aqui para o nosso público agora um trabalho que vocês fazem só com caixas e que eu achei muito interessante também, que quase acho que não tem palavra nenhuma, é só mímica e caixas, gente. É uma vivência lúdico-cênica. Vamos ver, depois o Péricles comenta, ok? Vai lá. Olha cima. Oé, oé. Oé, oé. Oé, oé. Oé, oé. Péricles, no mundo tão cheio de telas, de tablets e celulares, que as crianças já desde pequenininhas estão ali vidradas naquela telinha, eu acho que é bem difícil manter a atenção que vocês mantêm aí das crianças, né? O Caixa de Brinquedo, na verdade, foi um trabalho proposto pela Andresa Domingues, que falou, vamos fazer um trabalho voltado para as crianças, usando caixas. E aí eu e a Márcia falamos, vamos, né? E são crianças bem pequenas, né? Para nenês, para bebês, né? E o que acontece é que a gente começou então a pegar caixas de diferentes tamanhos e o que a gente poderia fazer, né, cenicamente com aquelas caixas. E aí começamos a fazer esse trabalho e surgiu, assim, a única coisa que a gente fala é A, E, I, O, U. É bem para bebê mesmo. Então, esse A, E, I, O, U, ele é falado de diferentes maneiras. E a gente chama de uma vivência lúdico porque a apresentação ela tem de 15 a 20 minutos, em que nós três começamos com esse muro de caixas e esse muro de caixas depois ele é desmanchado e a gente veste, a gente entra, enfim, tem várias coisas que acontecem nessas caixas. E depois a gente convida as crianças a virem brincar com essas caixas com a gente. Então, por isso que depois ela vira essa interação de pais, os nenês, né? É muito, muito gostoso. Criança, ela tem essa coisa sinestésica, né? De pegar, de sentir o cheiro, sabe? De sentir com o corpo inteiro, né? Então eu acho que quando a gente chama as crianças, porque é uma coisa muito curiosa, né? A gente que trabalha com criança, depois da apresentação eles querem abraçar você, eles querem entrar no palco, eles querem ver as coisas, querem pegar as coisas, né? Eles têm muito essa necessidade. Apesar de toda essa tecnologia que infelizmente os pais ainda
é os pais que têm que aprender a lidar com isso, né? A dar esses limites. Mas o que eu sinto é assim, quando a gente apresenta e convida, as crianças vêm, né? E elas querem sentir, querem interagir, querem entrar, querem cheirar. Então, eu acho que, assim, é uma questão de educação, né? Eu acho que se a gente conseguir educar os pais, os filhos vão também ser educados para não perder essa coisa do palpável, do que é sólido, do que é... Né, do que está fora da telinha. Do que está fora da tela, é isso. Eu acho que a gente consegue com esse trabalho isso, né? Depois que eles veem que as confusões que esses 3 personagens fazem com as caixas, eles se sentem assim, opa... E é uma delícia, porque nós 3 ficamos lá também, né? Então as crianças vêm, a gente empurra as crianças e faz um túnel, as crianças entram e saem, e pegam as caixas e ficam brincando de jogar, sabe? É muito gostoso. Muito legal. E Péricles, o texto que vocês desenvolveram para o Mistério do Sapato Desaparecido era seu e da Márcia, não é? E também aí nessa vivência lúdico-cênica, também é tudo da autoria de vocês mesmos, né? Sim. Mas a Companhia Teatro por um Triz também trabalha alguns contos tradicionais, né? Como o Pinóquio, que vocês apresentaram na Espanha, e a Elisa e os Cisnes Selvagens, né? É isso? É isso. De Andersen. Então, na verdade, o Teatro por um Triz, a gente bebe muito dos contos de tradição oral, de tradição... né, de autores como o Andersen. E enquanto que o Mistério do Sapato Desaparecido é um texto original, né, meu e da Márcia, né, toda essa loucura do detetive, da sapataria, na Elisa a gente partiu de um conto do Hans Christian Andersen. E o que aconteceu, olha só como é um trabalho artístico. Em 2005, nós fizemos O Patinho Feio, o Voo de Andersen, que é a história do Hans Christian Andersen. E nós lemos praticamente quase toda a obra dele, né? E ficamos muito impactados com essa história dos cisnes selvagens. Na verdade, se chama Os Cisnes Selvagens. E já nessa época a gente pensou, nossa, isso dá uma peça interessante. E como a gente tinha visto que o Andersen trabalhava muito com recortes, a gente começou a fazer uns recortes e nós fizemos uma silhueta de um boneco que quando ele era dobrado, ele se transformava num cisne. Então, de frente, um homem. Dobrado, um cisne. A gente ficou com essa imagem. Poxa, vamos fazer um dia? Vamos. E daí, depois do Mistério do Sapato Desaparecido, a gente falou, vamos pesquisar teatro de papel? O teatro de papel é uma linguagem maravilhosa. É uma coisa assim que... É muito rica, sabe? Desde pop-ups, que são aqueles livros que você abre e o cenário salta. Tem os pop-ups, tem os origamis, fantoches de papel, tem o toy theatre. Toy theatre é um tipo de teatro em miniatura, né? Em que você usa silhuetas de papel recortadas. E essas silhuetas, elas estão em diferentes posições do mesmo personagem e também expressões diferentes do mesmo personagem. Então você vai contando a história assim, trocando rapidamente. Então a gente estava assim, com todas essas imagens e tal, e daí eu e a Márcia a gente falou, vamos escrever esse texto. E não só escrever, né? Uma outra coisa que acontece muito em teatro de animação é que você acaba tendo que pesquisar qual vai ser essa técnica. Então, vai ser essa técnica? Quais são os recursos que nós vamos usar? Em que cenas? Então, a gente vai escrevendo cena por cena, imaginando, aqui a gente pode usar isso, aqui pode usar aquilo, máscaras e tal. Eu sei que todo esse processo, né, demorou quase 2 anos entre idas e vindas. Até maturar até você montagem. falar, exatamente, e até você ter também, a gente fez protótipos de todo o espetáculo, porque a gente queria saber se ia dar certo, se não ia, aqui é isso. Enfim, foi um trabalho muito longo, né? Até a gente até que nós ganhamos
um PROAC, né, nós ganhamos um PROAC e conseguimos trazer aliás, o Miguel Negro, que é um argentino, um artista plástico, nos ajudou, né, e na confecção das peças, ele dava muitas ideias. Aliás, a Lúcia Lacour também, né, fez os desenhos da Elisa. Então a gente pôde juntar um grupo com esse prêmio e fazer a Liana Yuri, que é uma pessoa que sabe fazer pop-ups maravilhosos, né, nos ajudou muito, né? E pop-ups não só que abrem assim, mas que abrem na vertical, né? Então ela nos ajudou muito. Uma outra coisa que foi muito legal é que na época estava uma questão da imigração muito forte na Europa, né? A questão da aceitação do diferente. A gente começou a perceber que essa história ela trabalhava com algumas questões muito importantes para as crianças e para as famílias, enfim, né? Sabe? Porque essa heroína, a Elisa, ela é obrigada a sair do seu reino e ir para um outro reino. E a gente teve uma sacada que eu acho bem legal, porque no reino dela são bonecos chapados. Sim. E no reino que ela vai são caixas tridimensionais. Exatamente. Então a gente quis dar essa diferença desses dois reinos. E ela é obrigada a ir para esse reino. E nesse reino ela não é muito bem aceita, porque ela é diferente. Então, sabe, essas questões assim de que para as pessoas pensarem um pouco, né? Porque muitas vezes o preconceito, ela é muito assim, muito rápido, né? A gente pensa preconceituosamente muito rápido, julga muito rápido, exatamente. Então a gente achou que era uma peça assim, poxa, para esse momento, né? E infelizmente continua, né? Porque as migrações continuam, as guerras continuam, as pessoas muitas vezes são ainda obrigadas a sair do lugar onde nasceram, onde tem toda a sua vida. E nesse espetáculo Elisa e os Cisnes Selvagens, é a Márcia e a Andresa que trabalham como atrizes e você na direção? Exatamente. Foi a primeira vez assim que eu saí da atuação. Da cena. Saí da cena porque eu falava para elas, eu acho que é uma história das meninas, né? E a gente também acabou fazendo um prólogo em que essas duas personagens elas estão sendo obrigadas a sair do espaço delas. Então, os cenários são caixas de mudança. E dessas caixas de mudança é que essa história, a história da Elisa, vai desenrolando, exatamente. Vamos ver um pedacinho? Vamos. Vai lá, Elisa e os Cisnes Selvagens. Bom dia, seu mamãe! Oi! Bom dia, seu Manuel! Bom dia, muito bom dia! Cadê vocês, hein? Ah, já sei! Elisa, arrume as camas! Eu vou te levar pro meu castelo. Péricles, voltando aqui agora para o período da pandemia, que a gente já comentou um pouquinho, eu sei que na pandemia vocês tiveram assim, o trabalho de vocês muito prejudicado, todo o pessoal que trabalha na área de cultura e eventos principalmente, né? Mas vocês conseguiram fazer algumas coisas ainda na pandemia, né? Parece que 2 espetáculos. Fala um pouco pra gente desse período de pandemia, como é que vocês conseguiram mostrar o trabalho de vocês. Então, logo que começou a pandemia, o Itaú Cultural lançou um edital, né, de espetáculos que já estivessem estreados para apresentar na plataforma deles. E com algum tipo de atividade possível. E nós escrevemos, então, o Mistério do Sapato Desaparecido e propusemos um vídeo onde a gente mostrava para os pais algumas atividades possíveis de se fazer em casa. Né? Com sapatos. Com sapatos, lendo os livros que nós tínhamos lido para alimentar a história da peça.
E foi um edital aberto e eles escolheram o sapato. Tá? Então daí deu um pouquinho de grana e tal, né? Mas mesmo assim foi muito assim, esporádico, né? Depois, enfim, o ano foi passando e daí assim, a gente começou a ver que muita coisa online estava acontecendo, né? E eu comecei a pensar, o que eu posso fazer online e tal, né? E eu comecei a brincar muito com a minha mão, fazendo uns bonequinhos e tal, fiz uma cena, mostrei para a Márcia e para a Andresa, e aí surgiu um edital do Teatro Folha, e eu falei assim, eu vou inscrever essa peça, porque eu comecei a pensar numa peça. Eu falei, peraí, eu posso fazer uma peça só com essa técnica de mãos e papel, que a gente já, assim, poxa, a gente tinha estudado tanto teatro de papel. E aí eu propus. A peça não existia, mas eu propus, falei, olha, a peça vai acontecer isso me veio as ideias, e eles aceitaram. Foi em setembro de 2020, falei com a Andresa, Andresa, você teria coragem de vir para a minha casa para a gente ensaiar? Aí ela falou, vou, né? Então, ela começou a ir em casa, e a gente começou a ensaiar. A Lúcia, né, a Lúcia Lacour, que é a minha esposa, começou a ver também as coisas e começou a ajudar. E aí, em 2021, em janeiro, nós estreamos o Dinossauro e a Borboleta. Aí veio totalmente online. Totalmente online, mas a gente conseguiu dar essa coisa meio teatro ainda, né? Seja tirando os cenários, a gente tinha um toque de teatro ainda. E com o Aldir Blanc, a Lei Aldir Blanc, aconteceram muitos festivais e nós fomos selecionados para muitos festivais. Então o Dinossauro e a Borboleta foi assim um acontecimento pro grupo, porque assim, a gente não sabia o que fazer, entendeu? Foi uma experiência totalmente diferente, porque vocês nunca também tinham feito uma peça especialmente para transmitir online, né? Exatamente. E também, assim, a gente nunca se preocupa muito com essa linguagem, sabe, de vídeo. Porque para nós, assim, vídeo é para registrar o espetáculo para apresentar para festivais, ponto. Sabe? Não é para ficar apresentando online, no YouTube, em qualquer lugar, sabe? E de repente, assim, e foi muito legal, porque por causa desse espetáculo, a gente foi convidado depois a dar uma oficina online sobre peças online. Porque a gente conseguiu descobrir umas coisas interessantes. Era uma câmera parada, mas a gente conseguiu ocupar o espaço de uma maneira interessante, sabe? As mudanças de cenário, até a mudança de luz, sabe? Eu ficava pesquisando, aí peguei um celofane azul, coloquei na câmera, opa, ficou mais escurinho, legal, sabe? Então essas pesquisas todas, a gente acabou... Vocês aprenderam bastante também, né? Aprendemos. Vamos ver um pedacinho então? O Dinossauro e a Borboleta. Péricles, e o que o Teatro Por um Triz está planejando para esse 2022? O Dinossauro e a Borboleta foi uma experiência super gostosa, tal, mas eu sinto que a gente precisa fazer. E então, desde janeiro, mais ou menos, eu e a Márcia, a gente tem se reunido, pensado o que a gente pode fazer. Então, nós temos lido contos, feito algumas adaptações, e como eu falei, o teatro de animação, ele tem o texto e tem a técnica. Então, essas duas coisas, elas caminham juntas, né? Então a gente fica pensando assim, a gente lê um texto e fala, qual seria a técnica que a gente poderia utilizar nesse texto? Então a gente está nessa pesquisa ainda, né, de um conto que nos inspire, né? Porque eu acho que essa é uma questão bastante importante, né? Que a gente se preocupa muito com a questão temática, com a questão do que a gente quer falar nesse momento para as crianças. Que mensagem quer levar, né? Que mensagem? Qual que é, né? Eu acho que... E isso tem um tempo de
maturação, né, Péricles? Porque a linguagem, as cenas, a linguagem tem que ser muito pensada porque é um público especialíssimo, né, que é o público infantil, que precisa ser muito pensado. Sim, e é um público também, ele é bastante crítico, eles não são fáceis, sabe? Não é? A criança não aceita qualquer coisa, sabe? Então a gente vai com muito cuidado, a gente pensa, a gente se questiona muito, sabe? Fazer teatro para criança é um eterno se questionar, assim, sabe? O que eu estou falando com essa peça? Qual que é a mensagem, sabe? Mesmo o Dinossauro Borboleta, quando eu apresentei para uma família que a menina era adotada, foi também um grande estalo. Eu falei, nossa, é isso, essa peça fala disso também, sabe? Fala de adoção. E foi lindo, porque depois que ela assistiu, ela falou, eles formaram uma família, sabe? Então você fala, é isso. Então a gente tem muito essa preocupação, estética também, sabe? O nosso trabalho, ele é muito manual, a gente faz as coisas, sabe? As coisas a gente não compra pronto. As coisas... Você até comentou comigo que o mistério do sapato desaparecido, vocês revestiram os sapatos, né? Encapamos todos os sapatos, sabe? Bem artesanal, né? Exatamente, qual é a cor, sabe? Qual é a cor, qual é a forma. Tudo isso é muito pensado, né? Então a gente... Então o Teatro por um Triz está num período de entre safra. Entre safras. Nós estamos ainda buscando o que vai fazer, sabe? Ainda... Mas assim, eu tenho esse desejo, a gente tem que fazer alguma coisa, sabe? É engraçado, fazer teatro é uma necessidade, sabe? Não dá para não fazer, a gente tem que fazer alguma coisa. E graças a Deus as coisas estão voltando e a gente vai conseguir fazer. Mas você não está parado, né? Você está fazendo uns cursos, está dando curso, inclusive está dando um curso atualmente aqui em Salto, né? Lá no Espaço Cultural Barros Júnior, é isso? Exatamente. Essa coisa de dar aula foi algo que também foi crescendo dentro de mim, sabe? Eu, durante 2 anos, participei de um grupo de Playback Theatre. Playback Theatre é um teatro improvisado. Assim, bem resumidamente, são histórias que o público conta e que os atores improvisam na hora. E eu fazia a preparação corporal, a preparação de ator corporal do elenco. E isso foi me alimentando também. Falei, poxa vida, eu tô com quase 30 anos fazendo teatro. Sabe? Falei, nossa, eu tenho muita coisa. Muita bagagem. E daí as próprias... O próprio elenco falava, nossa, você devia dar um curso disso, né? Aí isso foi. E com a coisa da pandemia, dando oficinas online. Aí eu falei, gente, é isso. Algo está me chamando agora para fazer, sabe? Eu me movo muito por aquilo que eu sinto, né? Sabe? E daí eu falei, por que não na minha cidade? Já que estamos voltando ao presencial, falei, vou propor, né? Falei com a Carolina Padreca, do Espaço Barros Júnior, ela foi super acolhedora, falou, não, vamos fazer e tal. Então, eu tô lá e tô super contente. Acima de 14 anos. 14 acima de 14 anos. E a ideia é que a gente faça muita improvisação, muita mímica, que é outra especialização que eu acabei fazendo. O objetivo é que a cada encontro a gente improvise, a gente descubra alguma técnica, eu passe eu transmito alguns recursos para utilizar nas improvisações. Começou agora no final de março. No final de março, e são 3 meses de curso. Vai até junho. Até junho. Então é um curso aberto, assim, a qualquer momento a pessoa pode entrar, que assim, não é um curso que vai ter uma finalização de uma apresentação, porque cada dia do curso vai ter uma apresentação para os participantes, né? Então, é aberto e quem quiser, a gente está lá, toda segunda-feira, das 19 às 22. Péricles, eu queria agradecer a sua presença aqui mais uma vez no Lado a Lado e dizer que eu desejo mais 25 anos de sucesso para o Teatro por um Triz, né? E que você volte para a nossa cidade trazendo mais cursos,
né, que os jovens saltenses merecem essa oportunidade de um curso assim de teatro como esse que você está atualmente dando aqui na cidade. Muito obrigado, menina. Eu que agradeço a sua gentileza, o seu carinho, muito obrigado. E estamos aqui na vida, estamos prontos e a gente quer fazer, eu quero fazer coisas, né, se possível na cidade e seguir em frente nessa carreira. E o meu grupo eu quero sim mais 25 anos, a gente quebrando sempre a cabeça, o que a gente vai fazer, o que a gente vai montar, mas trazendo sempre com muita seriedade, com muito carinho para todas as idades. A gente espera que todas as idades sejam tocadas com o nosso trabalho. Obrigada, Péricles. Obrigada mesmo. Foi um prazer ter você aqui, amigo. E obrigada a você que nos acompanhou até esse momento. Beijo no seu coração. Sexta-feira que vem eu tô de volta.